Olá, pessoal. Meu nome é Júlia, e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a importância do sono para a aprendizagem. Eu queria agradecer primeiramente à Unifal pelo convite de estar aqui conversando com vocês um pouquinho e trazendo consciência sobre esse comportamento que é extremamente importante e muitas vezes negligenciado por nós. Eu sou biomédica de formação, me formei na Unifesp. Fiz meu mestrado também na Unifesp. Atualmente eu faço meu doutorado investigando os efeitos da prática de Mindfulness, que é um tipo de meditação, sobre sono e vigília e alguns outros marcadores de ritmicidade biológica. Espero que vocês gostem da palestra. Então, aqui eu trouxe só um guideline do que eu pretendo abordar na minha palestra hoje. Então, vou falar um pouquinho sobre a fisiologia do sono, qual que é a relação entre sono, memória e aprendizagem, algumas dicas de como melhorar e regular o sono, uma pequena prática, que é uma surpresinha para vocês, e estou disponível para esclarecer eventuais dúvidas que vocês venham ter depois de assistir esse vídeo. Então, eu fiz uma breve busca no Google antes de montar essa apresentação. Eu digitei sono em pandemia e obtive mais de 30 milhões de resultados. Então, o sono ele é um comportamento muito importante que a gente costuma negligenciar, e no contexto atual que nós estamos vivendo, ele é ainda mais importante, tem sido muito falado, né? Ele tem sido muito noticiado. Seja porque as pessoas estão se queixando muito de problemas de sono associado ao isolamento social, seja por conta de uma desregulação e de um desbalanço entre os horários de dormir e acordar. Então, primeiramente, eu queria trazer para vocês qual seria a definição do sono. E a ciência, hoje em dia, a gente não sabe muito bem definir uma única função para o sono. A gente sabe que o sono é importante por uma série de coisas, e eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês os efeitos da privação de sono no organismo. Então, aqui eu trouxe uma citação do Dr. Michael Hassala, da Universidade de Nova York, em que ele diz que é óbvio que a gente precisa comer e se reproduzir, porém a gente ainda não sabe o porquê que a gente precisa dormir. E existem duas hipóteses, duas correntes de pensamento que buscam explicar o porquê que a gente dorme, e a primeira delas seria por conta de uma neuroplasticidade. Então, durante o sono seria um estado de fortalecimento ou redução das conexões entre os neurônios das sinapses. E que também a segunda hipótese seria que durante o sono ocorre a remoção de certas substâncias do cérebro que permitiriam o funcionamento adequado do cérebro durante a vigília. Então, o sono seria importante para fazer mesmo a limpeza do cérebro antes do indivíduo acordar. Então, como eu disse, a gente não sabe atribuir uma única função para o sono, mas a gente sabe que existem diversos efeitos advindos da privação de sono. Então, após 24 horas de privação de sono, então uma privação de sono mais aguda, já é observado no indivíduo cansaço e falta de energia. Após alguns dias, há prejuízos cognitivos, então redução da concentração e motivação, prejuízo da memória operacional, que é aquela memória de curto prazo, e também ativação do eixo do estresse, com aumento do cortisol e da pressão arterial. Após 11 dias de privação de sono, esse é um tempo crucial em que já se observa a morte em alguns modelos animais. Então, a partir desse tempo, a privação de sono é incompatível com a vida. E além dos prejuízos cognitivos, há prejuízos sensório-motores, então da visão, da fala e da memória, e aparecimento de algumas alucinações, principalmente durante a noite. E após semanas de privação de sono, o indivíduo já começa a experienciar paranoia, alterações de humor, as alucinações são mais frequentes, e também é um processo de imunossupressão. Então, o organismo ele fica mais suscetível a infecções por doenças. Então, o primeiro recado que eu gostaria que vocês levassem dessa apresentação é que dormir é importante. Mas dormir quantas horas? Então, quantas horas eu tenho que dormir por noite para ter um sono adequado? Então, a quantidade de horas recomendadas, ela decai com a idade. Então, bebês recém-nascidos, eles precisam dormir muito mais
do que idosos, e isso ocorre devido à falta de maturidade mesmo do sistema nervoso central de bebês. Então, à medida que o indivíduo ele vai amadurecendo, essa quantidade de horas necessária ela vai diminuindo. E aqui na figura, ele mostra a quantidade de horas recomendadas e a quantidade de horas que pode ser apropriado. E por quê? Na população, nós temos o que a gente chama de pequenos ou curtos dormidores e longos dormidores, ou seja, pessoas que precisam dormir menos do que o recomendado ou mais do que o recomendado, respectivamente. Então, a quantidade de horas que você deve dormir por noite, eu te diria que isso depende e varia de indivíduo para indivíduo. Porém, na população em geral, existe uma média, que é essa que está representada aqui em azul. Então, eu imagino que vocês estejam dentro dessa faixa etária, né, entre 18 e 26 anos. Então, a média é dormir entre 7 e 9 horas por noite, sendo que os pequenos ou curtos 6 já seria apropriado, e os longos de 10 a 11 horas também seria considerado apropriado. Porém, lembrando que isso aqui é uma média populacional. Isso varia de indivíduo para indivíduo. Então, o ideal é saber quantas horas você, particularmente, precisa dormir por noite e não se guiar somente por essa média. E aqui eu trouxe um pequeno questionário que dá para vocês terem, a partir das perguntas desse questionário, ter uma ideia de quantas horas, se você precisa dormir mais ou menos do que você já está dormindo por noite. Então, se você responder 2 ou mais respostas sim para as questões de 1 a 5, você precisa dormir mais. E 2 ou mais respostas sim para as questões de 6 a 8, você precisa dormir menos. Então, eu vou ler cada uma para vocês, e aí vocês das suas casas respondam e vejam se vocês precisam dormir mais ou menos. Então, a primeira: o quão facilmente você adormece se tiver oportunidade para dormir, sendo que a oportunidade para dormir é definida como estar em um ambiente escuro e sem barulhos por pelo menos 10 minutos. Segunda: você depende do despertador para acordar? Terceira: você tende a compensar o sono durante os finais de semana? Uma vez acordado, você se sente cansado pela manhã? Você costuma cochilar durante o dia? Você costuma dormir mais do que 9 horas e meia por noite? Você se sente letárgico ou lento no decorrer do dia? E você dorme mais em momentos em que se sente depressivo, ansioso ou estressado? E aí, a partir disso, vocês conseguem ter uma ideia se vocês precisam dormir mais ou menos do que vocês já estão dormindo por noite. E o nosso sono, é importante não só dormir a quantidade de horas que é recomendada para a sua faixa etária, mas também ter um sono de qualidade. E o que é um sono de qualidade? É respeitar a arquitetura do nosso sono. Então, o nosso sono ele é dividido em dois estágios que se subdividem. Então, nós temos o sono não REM, que se subdivide em sono não REM 1, 2 e 3, e o sono REM. Ele chama REM porque vem do inglês Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. E ele recebe esse nome porque nessa fase ocorre mesmo essa movimentação rápida dos olhos. O indivíduo tende a mover os olhos enquanto está dormindo. E o que difere esses 4 estágios? É a atividade elétrica cerebral. Então, durante esses 3, o formato da onda, a frequência com que ela ocorre e sua amplitude vão determinar o estágio 1, 2, 3 ou o sono REM. Lembrando, eu gostaria só de ressaltar para vocês que a atividade elétrica cerebral durante o sono REM é muito semelhante com a atividade elétrica durante a vigília. E é por isso que durante essa fase, essa etapa do sono também é chamada de sono paradoxal, porque é nesse estágio que a gente atinge o máximo de relaxamento muscular, também chamado de atonia muscular, então a perda do tônus, você tem um relaxamento máximo, porém a atividade do cérebro é muito semelhante à de quando a gente está acordado, e por isso que ele é chamado de sono paradoxal. E aqui embaixo está representado a porcentagem que a gente passa em cada estágio durante uma noite de sono. Então a gente passa mais tempo no estágio N2, e o sono REM, ele compreende de 20 a 25% do tempo total de sono. E é exclusivamente durante o sono REM que ocorrem os sonhos.
tá? E o sono N3, ele também é chamado de sono de ondas lentas. Então, se vocês ouvirem esse nome, já sabem do que se trata. Esse aqui é o estágio de sono mais profundo. E numa noite, a gente tende a transitar entre os estágios, podendo ser uma transição progressiva, ou seja, do 1, passando para o 2, 3, até o REM, ou então a gente pode transitar indo do 3 para o N2 e retornando ao REM. O que é considerado, então, o sono de qualidade? É você transitar de forma saudável entre esses estágios. Ou seja, e aqui eu tenho alguns guidelines da Associação Brasileira de Sono, Americana de Sono, para você considerado um sono de qualidade. Então, primeiro, o indivíduo tem que ter uma eficiência do sono maior do que 85%. Então, para você obter a eficiência do sono, é só você dividir o tempo total de sono pelo tempo total na cama. E isso tem que ser maior do que 85%. Tem uma latência para o sono de até 30 minutos, ou seja, o tempo que você demora para iniciar o sono não pode exceder meia hora. Despertar até uma vez por noite, ou seja, a gente tem ao longo da noite micro despertares que muitas vezes nós não temos consciência desses micro despertares, porém, os despertares conscientes devem ser até uma vez por noite. E a duração desses despertares não deve ultrapassar 20 minutos. E esse sono, então, essa estrutura do sono, ela é representada aqui nessa figura. Então, nós transitamos por esses estágios ao longo da noite e nós temos de 4 a 6 ciclos de sono por noite. Ou seja, nós completamos essa transição de 4 a 6 vezes por noite. E temos de 4 a 6 episódios de REM por noite. Na primeira metade da noite, se concentra mais o sono de ondas lentas e na segunda metade o sono REM. E essa proporção, o tempo que nós passamos em cada um desses estágios também varia com a idade. Então, à medida que o indivíduo envelhece, ele tem uma redução de sono REM e ele tem mais despertares ao longo da noite. E esse é fisiológico, não é uma patologia, é natural com a idade diminuir a quantidade de horas que a gente dorme por conta de uma redução do tempo de REM e um aumento do tempo acordado após adormecer. Então, o segundo recado que eu gostaria que vocês levassem é que não é somente quantidade, mas também ter um sono de qualidade. E o nosso sono ele é regulado pelo que a gente chama do modelo de 2 processos. Então, a gente dorme basicamente por 2 motivos. Primeiro, por uma pressão homeostática, ou seja, a pressão que o nosso corpo faz para a gente dormir. E essa pressão homeostática, ela se acumula à medida que a gente está acordado e quando a gente dorme, ela é depletada. E o segundo motivo é o que a gente chama de um impulso circadiano. E esse impulso circadiano, ele varia ao longo das 24 horas do dia, sendo que ele é maior durante a noite e tende a ser um pouquinho maior também depois do almoço, que é o chamado efeito feijoada. E aqui nessa figura B, ele traz uma situação em que o indivíduo ele é por algum motivo privado de sono, aqui ele exemplificou uma situação de trabalho. Então, esse impulso circadiano, ele não vai ser modificado, ele vai continuar oscilando ao longo das 24 horas. O que muda é a pressão do sono, que aumenta muito quando o indivíduo está acordado, até que chega um momento que ele vai dormir. A janela de sono ideal é quando esses 2 processos eles ocorrem concomitantes, ou seja, eu tenho um impulso para dormir, um impulso circadiano para dormir e também uma pressão homeostática. E aí eu teria uma janela de sono ideal. Então, essa pressão homeostática, ela acontece, um dos motivos, né, pelo acúmulo de neuropeptídeos no cérebro. Então, à medida que a gente está acordado, alguns peptídeos, algumas proteínas se acumulam no nosso cérebro. E lembra que eu mostrei no primeiro slide que o sono é exatamente uma fase de remoção dessas substâncias. Então, a adenosina, que aqui está representada como A vermelho, é um exemplo dessas substâncias que se acumulam enquanto nós estamos acordados. Então, à medida que a gente está acordado, vai acumulando adenosina no nosso cérebro e por um mecanismo muito parecido com uma chave fechadura, essa adenosina se liga a receptores no cérebro. E a ligação dessa adenosina nos receptores induz uma sinalização
mostrando que a nossa pressão para o sono está aumentando. O que a gente faz quando a gente ingere cafeína é exatamente bloquear essa ação da adenosina. Então, a cafeína ela se liga nesses receptores de adenosina, impedindo sua ação. E por isso que a cafeína tem esse efeito estimulante no sistema nervoso central. Já o impulso circadiano, ele ocorre, na verdade, pela secreção de alguns hormônios, como, por exemplo, a melatonina, que aqui está representado em azul escuro, em azul claro, desculpa, e o cortisol, que está representado em azul escuro. E na realidade o que acontece é que a secreção de melatonina e cortisol ela é oposta ao longo do dia. Então a gente tem um aumento de cortisol pela manhã, e aqui está representado nesse bonequinho, então ele tem mais cortisol e muito pouco melatonina, porque nós não produzimos melatonina durante o dia. E um aumento de melatonina durante a noite e baixo cortisol durante a noite. Então, essa secreção diferencial sinaliza para o nosso corpo. Quando o indivíduo está nesse estado, ou seja, muita melatonina no sangue, pouco cortisol, indica para ele que está na hora dele dormir. E quando ele está nessa situação, então muito cortisol e pouca melatonina, indica para ele que está na hora dele acordar. Lembrando que isso aqui, gente, é válido inclusive para animais noturnos, e por isso que a melatonina, ela não é um hormônio indutor do sono. Ela é um hormônio sinalizador do escuro. Por quê? Porque animais noturnos, eles também têm melatonina durante a noite. Só que eles entram em atividade nesse horário. Então, o sinal é o mesmo, a interpretação do sinal que é diferente, dependendo do organismo. E a melatonina, ela tem um efeito de supressão dependendo do comprimento de onda em que nós estamos expostos. Então, isso aqui eu trouxe um gráfico de um experimento que foi feito em que eles expuseram os indivíduos a diversos comprimentos de onda, do azul até o vermelho, e viram a porcentagem de supressão da melatonina. E o que eles observaram foi que comprimentos de onda próximos ao azul têm um efeito de supressão da melatonina de quase acima de 80%, enquanto próximos ao vermelho tem menos de 20%. Então, concluindo o quê? Que comprimento de onda azul inibe a produção de melatonina. E não é à toa que os dispositivos eletrônicos a qual estamos expostos hoje em dia são cheios de comprimento de onda azul. E aqui eu trouxe um espectrograma de como seria a distribuição dessas cores numa luz natural, tanto no nascer quanto no pôr do sol. E aí vejam que no pôr do sol a gente tem uma predominância das cores mais avermelhadas e a luz LED. Então a luz LED ela tem muito mais azul do que os outros comprimentos de onda, e a luz incandescente, que é aquela mais amarelhada, tem um perfil semelhante ao pôr do sol. Então, seria interessante tentar filtrar de alguma forma a emissão de luz azul que esses dispositivos disparam, principalmente durante a noite, porque vejam como a luz LED emite muita luz azul. E tudo isso que eu mostrei, tanto a secreção de melatonina, quanto de cortisol, quanto a preferência com relação aos horários para dormir e acordar, dependem do cronotipo. Então, o que é o cronotipo? O cronotipo são perfis. Da mesma forma que eu tenho cabelo preto, tem pessoa que tem cabelo loiro. Existem indivíduos que são os matutinos, desculpa isso aqui, que preferem dormir e acordar mais cedo. Isso também é observado com relação à secreção de melatonina e cortisol, que é mais no horário mais cedo do que dos vespertinos, que seriam o oposto. Eles têm secreção desses hormônios e uma preferência de dormir e acordar num horário mais tarde. E a população, a distribuição desses cronotipos na população segue o que a gente chama de uma curva de Gauss. Então, a maioria dos indivíduos tem um perfil intermediário, e os mais extremos seriam os vespertinos e os matutinos. Isso é determinado geneticamente, mas é influenciado por diversos fatores, como idade. Então, idosos têm uma tendência a serem mais matutinos do que adolescentes, que têm uma tendência à vespertinidade. Gênero, mulheres tendem a ser mais matutinas que homens. E o fotoperíodo, que é a duração do dia. Então, pessoas que vivem na linha do Equador, que têm um ciclo claro escuro de 12 horas de claro e 12 horas de escuro, tendem a ser mais matutinas do que pessoas que moram
nos extremos do planeta, como no Ártico, no Antártico, na Groenlândia, em que tem dias muito longos, noites curtas e no inverno é o oposto. Então, respondendo essa pergunta se eu posso dormir tarde e acordar tarde, eu diria que depende. Então, a nossa sociedade ela é muito mais complacente com os matutinos, ela entende muito melhor e todos os horários sociais de trabalho respeitam mais os matutinos do que os vespertinos. Então, se você tem uma rotina que te permite dormir tarde e acordar tarde sem nenhum prejuízo social, não veria problema nenhum. O problema é quando há uma incompatibilidade entre os horários sociais e o do relógio interno, e daí nessa batalha os vespertinos geralmente acabam perdendo. Eu vou mostrar mais para frente algumas dicas de como esses vespertinos podem tentar regular melhor esse relógio biológico e acordar num horário um pouco mais simples. Então, a terceira dica que eu gostaria que vocês lembrassem é que respeitassem o seu ritmo, porém quando possível, né? Eu sei que nem todo mundo pode dormir tarde e acordar tarde, mas quando possível respeitem o seu ritmo. E qual que é a importância do sono para a aprendizagem? Então, aqui eu trouxe uma pesquisa que foi feita em 2013 pela Associação Americana de Estudantes Universitários. Eles fizeram uma pesquisa para ver quais são os fatores que impactam o desempenho acadêmico desses estudantes. O primeiro deles foi o estresse, o segundo, a ansiedade, e o terceiro, problemas para dormir. Então, realmente é um problema frequente, é uma queixa constante e que é experienciada não somente os estudantes universitários, mas a população em geral. E do ponto de vista de memória e desempenho acadêmico, existe um modelo multimodal que impacta na performance acadêmica. Então, o sono, tanto a sua duração quanto a qualidade do sono, eles vão impactar a concentração no alerta, a consolidação da memória, que por sua vez vão impactar na performance acadêmica, né, nas notas. Porém, isso também é influenciado por diversos outros fatores, como estresse, o próprio horário da universidade, então o horário de iniciar as aulas, e a forma como esses indivíduos eles lidam com o estresse, que a gente chama de resiliência. Então, tudo isso vai influenciar no sucesso no desempenho acadêmico, até mesmo o cronotipo. Então, aqui é um estudo que ele mostra qual que é a influência da privação de sono na memória. Então, a privação de sono, ela tem impacto tanto na aquisição de novas memórias, quanto na consolidação dessa memória inicialmente adquirida. Então, quando nós temos contato com um conteúdo novo, esse conteúdo ele precisa inicialmente passar pelo processo de aquisição, e esse processo ele depende muito de atenção. Então, o indivíduo conseguir manter a atenção, ele tem uma aquisição maior. E depois da aquisição, demora um tempo de 4 a 12 horas para essa memória se consolidar no cérebro. Isso é porque tem uma série de vias que são ativadas para que essa consolidação aconteça. Então, a privação de sono antes da aquisição de um novo conteúdo, ela impede que esse conteúdo ele seja adquirido de forma correta, e a privação de sono ela também impacta na consolidação. Os estudos mostram que o sono REM ele tem uma relação maior com a consolidação dessas memórias e o sono não REM com a aquisição e formação de novas memórias. Então, aqui é um estudo que eles avaliaram o efeito da duração do sono com o desempenho. Então, quanto maior a duração do sono, cada bolinha representa um indivíduo. Então, quanto maior a duração do sono, maior eram as notas desses alunos. E quando eles observaram o ZIL padrão, ou seja, a variabilidade entre essas horas de sono, eles observaram que quanto menor a variabilidade, maior as notas. Ou seja, o importante para você ter um desempenho acadêmico melhor, é importante você não só dormir a quantidade, um número de horas adequado, mas também que isso seja regular, que ele não varie muito de um dia para o outro. Esse outro estudo aqui, ele avaliou exatamente isso, a regularidade do padrão de sono. Então, eles pegaram um grupo de alunos que não tinham nenhuma regularidade nos horários de dormir e acordar. Então,
Aqui as bases representam os episódios de sono. Então, são pessoas que não têm um horário certo para dormir e acordar. Esse aqui, então, muito menos. E compararam com pessoas que tinham um horário regular. Então, vejam que ele dorme e acorda mais ou menos todo dia na mesma hora. E aí, o que eles observaram? Então, primeiramente, que as pessoas que tinham esse padrão mais regular de sono, existia uma variabilidade menor e eles tinham uma exposição à luz mais correta. Eles tinham mais exposição na primeira metade da manhã, até as 10 da manhã, e menos exposição durante a noite. Já os alunos com uma exposição e com um padrão irregular de sono, eles tinham uma variabilidade muito maior no sono e também uma amplitude menor, uma diferença entre manhã e noite menor do que os regulares. Então vejam que essa curva aqui, ela é bem menos acentuada do que essa. E quando eles compararam esse índice de regularidade com o desempenho acadêmico, eles viram que aqueles que tinham um índice de regularidade, ou seja, dormiam e acordavam no mesmo horário, tinham um desempenho acadêmico melhor. E por último, só para mostrar o efeito do sono na memória e na aprendizagem em si. Então aqui é um estudo feito com o modelo animal e o que eles fizeram? Eles administraram um choque nas patas do animal, privaram esse animal por 12 horas de sono e reexpuseram esse mesmo animal ao choque. E mediram a porcentagem de freezing. Freezing é um comportamento que o animal tem frente a uma situação de medo, que amedronta ele. E ele fica congelado mesmo, por isso que chama freezing. E quanto maior o freezing, quer dizer que esse animal aprendeu que esse choque é algo aversivo para ele. Então, o que eles viram é que os animais controles, ou seja, que não foram privados de sono, eles tinham mais freezing do que os privados. Ou seja, eles aprendem mais do que aqueles animais que eram privados de sono. E aqui, como eu faço para melhorar minha rotina, existem diversas medidas que a gente pode adotar, que são chamados de requisitos, para melhorar a qualidade do sono e para regular melhor esses horários. Isso é chamado de higiene do sono. Então, a primeira delas, como eu disse, é procurar se deitar e acordar no mesmo horário todo dia. Eu sei que algumas pessoas no final de semana têm o que a gente chama de rebote, que eles tendem a compensar no final de semana o que eles são privados durante a semana. E aí a recomendação é que esse rebote não ultrapasse 2 horas do horário habitual. Então, se você acorda às 6 horas da manhã todo dia, tenta no final de semana não ultrapassar as 8, 9 horas da manhã. Depois de 2 semanas, o seu corpo ele já começa a se acostumar e aí ele já começa a se regular melhor. Então precisa ter um pouco de paciência, de resiliência para conseguir manter essa higiene do sono, mas ela é muito, muito importante e as pessoas que conseguem manter isso veem benefícios imensos, porque realmente é possível mudar esses padrões. Segundo, ir para a cama somente quando estiver sonolento. E a ideia aqui é não tornar a cama um local aversivo, não condicionar o seu cérebro como se a cama fosse o choque que eu mostrei no slide anterior. Então, a ideia é que você não associe a cama a algo ruim. E às vezes a gente faz isso involuntariamente, é inconsciente, mas o cérebro ele faz isso. Então, se der 30 minutos e você não estiver dormindo, levanta e vai para a sala, espera que o sono vai vir. Não fica mexendo no celular, não assiste televisão. Evitar alimentação pesada, né, uma alimentação mais leve. E isso é muito importante, estabelecer um ritual de relaxamento. Então, um pouco antes de dormir, tentar fazer a mesma coisa, algumas coisas semelhantes todo dia. Que aí a ideia é condicionar o seu cérebro a saber que você está fazendo essas coisas e que o horário de dormir está se aproximando. Então, aqui ele dá algumas dicas: tomar um banho quente, diminuir a luminosidade do quarto, isso é muito importante, e se preparar para deitar. E a meditação pode entrar como um ritual, como um requisito aqui para você fazer o seu ritual de sono. Evitar ficar na cama sem dormir, então, como eu disse, não tornar a cama um local aversivo. A cama, ela deve ser associada ao ato de dormir, então por isso tentar ao máximo evitar ler, fazer trabalho, esse tipo de coisa na cama. Se possível fazer em outro local e usar a cama mesmo só para dormir, para não condicionar mesmo o seu cérebro
aquela cama é para fazer outra coisa. Evitar o uso de álcool e de cafeína, pelo menos 6 horas antes do horário de dormir, e dependendo da sensibilidade da pessoa até a cafeína, depois do almoço seria o horário ideal para parar de ingerir. Isso porque... E o álcool ele tem um efeito dúbio, né? Ele diminui a latência para o sono, então a pessoa dorme mais rápido, mas ele fragmenta muito mais o sono. Então, após ingestão de álcool, a qualidade de sono cai bastante. Exercício físico é muito importante para a qualidade do sono, porém, evitar fazer esse exercício próximo da hora de dormir. Fazer ele pela manhã ou na primeira metade da tarde. Exatamente para evitar esse estímulo, porque durante o exercício a gente libera várias substâncias que estimulam o nosso corpo. Então, é tentar evitar esse efeito estimulante do exercício físico. Evitar cochilos e quando fazer, no máximo 40 minutos, para não atrapalhar o sono da noite. E a atividade física, aqui eles falam, né, um ambiente bom para o sono. Seria um ambiente escuro, para você permitir que a melatonina seja produzida. Ausência de ruídos e boa temperatura. Ter uma cama e um colchão e travesseiro adequado. E evitar televisão, computador e tudo mais no quarto. E eu adicionei 2 aqui que são muito importantes. Que é se expor à luz na primeira metade da manhã, mesmo que você esteja dormindo, deixe a janela do quarto aberta. E evitar essa exposição durante a noite para não prejudicar a secreção de melatonina e de todos os outros fatores associados ao sono. E aqui eu trouxe para vocês um áudio da Evelyn, que é uma aluna de doutorado lá do laboratório também, e que é feito em parceria com o Centro Mente Aberta. Eles têm um canal no YouTube e um site, e no canal do YouTube eles têm várias meditações, então quem se interessar pode ir lá, é esse aqui o nome. E aí eu trouxe um pequeno áudio para vocês do Mindfulness, que seria um recurso que vocês poderiam utilizar para tentar criar aquele ritual para o sono. Então eu vou colocar aqui o áudio para vocês. Eu espero que vocês gostem, porque realmente é um recurso muito interessante. Atenção plena na respiração. Nesses primeiros instantes, faça alguns ajustes no corpo e esteja atento à posição como você está sentado ou sentada, percebendo o corpo, os pontos de contato que o corpo faz com a cadeira, ou os pontos de contato que os pés fazem com o chão. Entrando em contato com a experiência do corpo nesse momento. E aos poucos, veja se é possível, levando sua atenção agora para sua respiração. Percebendo aonde você sente a sua respiração de forma mais nítida. Talvez na região do nariz, com ar entrando e saindo das narinas. Ou talvez na região do abdômen, observando e notando os movimentos que o abdômen faz durante o ciclo da respiração. Talvez
Se for útil para você, você também pode contar cada ciclo da sua respiração. Da seguinte maneira: inspira, expira, 1, inspira, expira, 2, e assim por diante até o número 5, voltando então para o começo. Repousando sua atenção nesse processo de respirar. Talvez a mente comece a divagar em pensamentos, planejamentos. Apenas perceba e gentilmente traga sua atenção de volta para a respiração. Com curiosidade, gentileza, note os movimentos da sua mente, onde a sua mente está agora. E volte então a sua atenção para a sua respiração. E novamente, se eu percebo a minha mente divagando em pensamentos, note esse movimento da mente com curiosidade, aceitação e de forma gentil traga sua atenção de volta à respiração. E agora, nesses instantes finais, volte a sua atenção para o seu corpo como um todo, novamente, percebendo toda a experiência desse momento. E quando eu quiser e estiver pronto ou pronta, eu posso ir alongando meu corpo, fazendo pequenos movimentos. E quando eu desejar, eu posso abrir os meus olhos. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da prática. Por último, eu queria convidar vocês a participarem do nosso estudo sobre bem-estar em estudantes universitários. Vocês podem acessar o questionário por meio desse QR Code. Eu vou disponibilizar essa apresentação para a Michelle, então caso vocês queiram consultar depois. Nessa pesquisa tem uma série de questionários, dentre eles um questionário de qualidade do sono, de canotipo, então, e vocês recebem esse feedback por e-mail, então vocês vão conseguir também ter uma ideia e quantificar mesmo a partir desses dados. Então, caso vocês queiram participar, o acesso aqui é por esse QR Code. Queria agradecer imensamente a disponibilidade de vocês, a atenção e o convite novamente. Esse aqui é meu e-mail, estou disponível para responder eventuais dúvidas. Esse aqui é meu endereço no Instagram. Então, caso queiram responder alguma dúvida, algum questionamento, eu estou à disposição. Muito obrigada.